Lorival, fica comigo, que a gente vai ao vivo agora para os Estados Unidos. Joe Biden recebe agora o líder chinês Xi Jinping. Xi Jinping chega agora à Casa Branca para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, São Francisco. Obrigada, Lorival. No sul de São Francisco, na Califórnia, para se encontrar com Joe Biden. A guerra, evidentemente, entre Hamas e Israel vai ser tema da conversa dos dois líderes hoje, das duas maiores potências do planeta. Hoje elas aí, dá para dizer isso, Lorival, em lados opostos desse conflito. A China votou contra uma resolução, os Estados Unidos votou contra outra. A China vem apoiando a Rússia, que por sua vez apoia o Irã, que por sua vez apoia o Hamas. O que você espera, Lorival, desta reunião que influencie na guerra, naquelas imagens que a gente estava vendo agora há pouco do hospital Al-Shifa? Não vai influenciar porque, como você colocou, eles estão em lados opostos. Quer dizer, a China apoia o Irã, a China é aliada do Irã. A China não oficializa suas alianças, a China não pertence a algo como a OTAN, mas ela age como aliada do Irã, que lhe fornece petróleo depreciado, e o Irã, como você disse, é o patrocinador do Hamas e do Hezbollah, é o maior inimigo de Israel. Algumas semanas atrás, os Estados Unidos estavam caracterizando essa reunião como a tentativa de estabelecer um chão ou de estabelecer balizas para as relações entre os dois países. Esse cenário foi abandonado diante das dificuldades, dos obstáculos, e hoje os Estados Unidos falam apenas em algo mínimo, que é os militares chineses atenderem o telefone quando os militares americanos ligarem. E é literal isso, existe uma linha vermelha. Desde o início do ano, os militares chineses não estão atendendo o telefone. E isso causa uma enorme ansiedade, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e no chamado Ocidente coletivo. Por quê? Esse telefone lembra a Guerra Fria, Lorival. Esse telefone, nós estamos na Guerra Fria, na Segunda Guerra Fria. Era a Guerra Fria, um lado a Rússia, a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos, do outro lado desse telefone. Exatamente, e é muito importante, porque já houve incidentes entre aviões dos dois países, e quando há esses incidentes é fundamental que o comando da Força Aérea, por exemplo, possa conversar os dois comandos para desanuviar, mostrar suas intenções. Olha, houve isso, é o céu internacional, espaço aéreo internacional, aconteceu isso, não foi proposital, porque se o outro lado achar que foi proposital, pode começar ali uma guerra. Né? A Primeira Guerra Mundial começou de forma totalmente fortuita, né? No assassinato de um arquiduque em Sarajevo. Bom, então, pelo menos que haja que eles atendam o telefone, isso seria um primeiro ganho. Na verdade, o fato da reunião em si já é um ganho. A última vez que eles se reuniram foi há um ano na Indonésia, na cúpula do G20. Eles teriam uma reunião em maio que não aconteceu por causa da visita da Nancy Pelosi a Taiwan e do bombardeio do balão chinês sobre o céu dos Estados Unidos no início desse ano. E também todos os agravantes que vêm ocorrendo em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Agora temos essa outra guerra que também é um tema, mas um tema também dois temas muito específicos que os Estados Unidos querem levantar com a China são, primeiro, que a China contenha a distribuição de insumos para a droga fentanil, que é uma droga que está destruindo o tecido social dos Estados Unidos. Há uma grande epidemia dessa droga fentanil, que é uma droga altamente viciante e cujos insumos vêm da China, e que é uma grande preocupação desde a época do Donald Trump, que declarou a epidemia do fentanil. A segunda questão é o dumping. A China continua, como faz desde que entrou no capitalismo, fazendo dumping, agora principalmente... 2014, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Mas vem fazendo isso desde os anos 90, o dumping, né, subsídios estatais a produtos que ela quer
inundar os mercados com eles, e hoje os veículos elétricos são um grande tema para os Estados Unidos nessa questão. E o Joe Biden, segundo informações da Casa Branca, ia, de forma gentil, ameaçar a China, o Xi Jinping, de uma guerra tarifária se o dumping não diminuir. De forma gentil, ameaçar. Adoro o Lorival. Porque se for de forma agressiva não vai ter resultados, né? E aí... Esse tema para nós no Brasil interessa, né? Porque o que eu ia te perguntar é como é que essa reunião aqui nos influencia aqui no Brasil. Bem, os dois têm políticas industriais, né, que nos afetam, né? E, infelizmente, não estamos nos aproveitando da política industrial americana, que tem alguns itens dos quais nós poderíamos entrar em algumas cadeias de valor, mas não estamos prontos para isso. Mas o Joe Biden assumiu uma postura muito protecionista. Não é possível ser presidente e se eleger presidente dos Estados Unidos hoje em dia sem isso. E, aliás, esse é o grande cheque que o Joe Biden coloca, no sentido do xadrez, né, no Xi Jinping, porque ou sou eu ou o Donald Trump. O que você prefere? O Donald Trump foi quem iniciou essa guerra tarifária contra a China, sem falar em toda a questão da pandemia, que o Donald Trump responsabilizou a China pela Covid-19, e aí há um sério problema reputacional também. Aí você vai me perguntar, e o ponto de vista chinês? Não sabemos, não temos ideia de qual é o ponto de vista chinês, porque a China conta com a opacidade, né, com resguardar, esconder as suas informações como um ativo político.